Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações e que nós possamos, de alguma maneira, levar essa paz ao maior número de pessoas, através das lições amoráveis de Jesus. Convido-os a adentrar o meu lar e peço licença para adentrar o lar de vocês, a fim de que nós consigamos, de alguma forma, ampliar a nossa vibração, a nossa ligação de amor e fazer o maior tipo de benefícios no nosso dia a dia. Eu estava me lembrando de uma das vezes que eu fui no Chico Xavier e havia pensado que se ele fosse confirmar alguma coisa, que ele falasse a palavra estrela, porque eu já tinha ido outra vez e tinha pensado na palavra televisão. E ele falou várias vezes a palavra televisão durante aquele evento, no almoço, na casa dele, mais tarde, à noite, e eu até cheguei no hotel e anotei tudo num caderno. Mas chegando em São Paulo, eu achei que era muita bondade dele e que eu tinha ouvido coisas demais, que ele não tinha falado aquilo. Então ele pediu para Cristina, sua nora, ligar para mim, dizendo se eu tinha falado tudo com ele. Eu falei, sim, Cristina, eu falei tanto com ele que outras pessoas ficaram até enciumadas. Ela disse, não, o Chico falou que parece que não falou tudo não, se você poderia voltar. Então eu voltei pensando na palavra estrela, que ele usaria a palavra estrela. E já no almoço, alguns convivas falavam de várias galáxias com milhões e milhões de estrelas, planetas, sóis, haviam sido descobertos num número gigantesco de zeros pelos ingleses. E ele até comentou, poxa Mariluz, é tanta estrela, né, que a gente não sabe nem contar isso aí, o número de zeros que tem. Aí eu mais ou menos entendi, mas achei que era uma coincidência, porque o pessoal tinha tocado no assunto. E foi daí para frente, até que na hora da prece noturna, que ele pediu para que a gente fizesse, ele disse, são 3 a cuidar da senhora. E sorrindo disse, um deles fala, o Tomás fala, Mariluza, estrela de luz, e jogava beijos e perguntava, entendeu? Entendeu? Eu dei muito trabalho a ele e isso me granjeou 2 viagens para a confirmação de uma informação espiritual. Vamos então agora fazer a nossa prece, espero que vocês tenham pego aqui o seu copinho com água e vamos então orar. Mestre amado, que é sempre o centro das nossas preocupações, a fim de sabermos quando é que nós e o mundo haverá de entender e seguir as tuas amoráveis lições. Parece que são tão simples, Senhor, tão claras, tão incisivas, tão belas, tão oportunas, mas as criaturas humanas entre as quais nos colocamos não sabem utilizá-la nas suas provas duras. Por isso, Senhor, a semente do Evangelho procuramos espalhar por toda parte, porque ela nos dará a liberdade maior, nos fará felizes quando do teu reino fizermos parte. Muito bem, gente, vamos aí, então, sortear o trecho do Evangelho, não é? Vamos ver o que vai caber no dia de hoje. Vamos lá. Nenhuma caiu sobre o livro, vamos escolher alguma. Vamos ver o que nos coube falar hoje. É a página 142, 143 e 144. Vamos ver o que vai dar para a gente fazer.
Nós estamos aqui no capítulo 10 e começando o capítulo 11. O tema do capítulo 10, vamos ver aqui. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Um dos trechos do Sermão da Montanha. Uma coisa muito linda para a gente elaborar, né? Então, aqueles que são misericordiosos, eles próprios obterão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Então, estávamos numa parte de comentários de São Luís, em Paris. Será repreensível observar imperfeições dos outros, quando disto não pode resultar nenhum proveito para eles, quando não sejam divulgadas? Então, a pergunta é esta. Observar os defeitos alheios e mesmo não falando sobre eles, nem divulgando, se isso seria benéfico. Tudo depende da intenção, certamente. Não é proibido ver o mal quando o mal existe. Haveria mesmo inconveniente em não ser, por toda a parte, semear somente o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer resultar nesta observação na opinião pública, divulgá-la, né? Seria ainda repreensível de não fazê-lo, senão para nisso comprazer-se com o sentimento de malevolência e de alegria em apanhar os outros em falta. Ocorre, de outro modo, quando lançado um véu sobre o mal para o público, se limite a observá-lo para dele fazer proveito pessoal. Quer dizer, para estudá-lo e evitar o que se censura nos outros. Esta observação, aliás, não é útil ao moralista? Como ele pintaria os defeitos da humanidade se não estudasse os seus modelos? Luís, Paris, 1860. Então, é uma pergunta bastante oportuna, tem a ver com o nosso dia a dia, porque sempre somos defrontados com situações, com palavras, com exemplos, com pessoas. E quando isto acontece, nós sempre tiramos ilações. Nós sempre, quando observamos, concluímos isto ou aquilo, concluímos e muitas vezes interiormente criticamos a atuação de outras pessoas. Podemos chegar até a falar pessoalmente com elas, com lisura, com muita delicadeza, para mostrar o erro em que elas estão envolvidas. Ou podemos, pelo contrário, evitar o comentário, porque ao perceber a maneira de ser da outra pessoa, acreditamos que ela não terá proveito da nossa observação e ficará irritado e até passará a nos atacar de alguma forma, e então é melhor calar essa observação e aproveitar para si mesmo aquilo que concluiu, a fim de não incorrer em erros iguais ou semelhantes àqueles que nós estamos, de alguma forma, criticando, observando e avaliando como uma coisa errada. Agora, há aquelas pessoas que, percebendo isso, usam de malevolência, começam a comentar com terceiros, a espalhar, a ampliar até a atitude errônea de outra pessoa, ou fazem com que a opinião pública fique sabendo exatamente aquilo que ela deduziu da atitude dos outros. Hoje em dia, com essa facilidade da comunicação, digamos assim, as pessoas que estão voltadas para o mal se entregam, através das próprias palavras,
das atitudes ou intempestivas ou calculadas, mas voltadas para o mal que exercem através da sua influência ou através do seu poder. Então, fica muito evidente, devido à divulgação das coisas que acontecem, fica muito evidente a malevolência, a maldade e até a atitude criminosa de algumas pessoas. Por mais que elas tentem mentir ou camuflar ou desculpar ou dourar a pílula daquilo que estão fazendo, fica muito evidente para qualquer pessoa de bom senso, com um mínimo de observação, com um mínimo de raciocínio, para deduzir exatamente qual é o interesse e o que move esta, aquela ou um grupo de pessoas ligadas entre si a perpetrar o mal através das suas atitudes. Então, quando nós observamos o mal, se nós não estamos em posição de criticá-lo, embora hoje a maioria das pessoas possa emitir a sua opinião sobre vários assuntos, se nós observarmos o mal, cabe a nós evitá-lo, impedi-lo, ou mesmo atacá-lo frontalmente, como todos os missionários fizeram em todas as épocas da humanidade. Jesus não mediu esforços para atacar o mal quando ele percebia o erro ou a dificuldade nos seus apóstolos, naqueles entes queridos ou nos seus familiares. Ele não se negava a comentar esses assuntos de uma forma bastante direta, bastante eficiente, para que eles aprendessem e não se esquecessem, e também fazia o mesmo com seus detratores, com aqueles que o levariam à morte, com aqueles que de alguma forma estavam imersos no mal, não digo até o pescoço, mas até acima dele. Então vejam, nós não podemos ser coniventes com o mal. Mas o capítulo fala daqueles que são misericordiosos. Fugindo um pouquinho da pergunta, esses obterão a misericórdia. Ou seja, todos nós podemos ser misericordiosos com aqueles que estão sofrendo. A palavra misericórdia vem da palavra miséria. Então, aqueles que estão na miséria do sofrimento ou dos bens materiais, ou pelas dores, ou seja como for, eles são dignos da nossa misericórdia, tentando minimizar o seu sofrimento. E se nós agirmos assim, nós obteremos misericórdia para com os nossos erros ou nos momentos das nossas dificuldades, porque durante a vida terrena todas as pessoas passam por dificuldades. Faz parte da nossa vida terrena a dor e a alegria, a perda, o ganho, a tristeza, o desespero e todos os sentimentos de medo ou de mágoa ou até mesmo de raiva que os acontecimentos possam nos trazer. Nós não podemos hostilizar por conta disso, nem a nós mesmos, engolindo o mal de uma forma a nos causar doenças e transtornos, ou atacando com violência por palavras ou atos a terceiros. Então veja, é muito importante que a gente entenda a explicação sucinta e clara de São Luís a respeito de como nós devemos agir, repreendendo ou não o mal desta ou daquela forma, falando pessoalmente, tornando público ou mesmo
não observando isto de uma forma interesseira, a fim de usar o mal que outros estejam fazendo para tirar proveito a seu próprio benefício, como grande maioria de pessoas fazem. Então é só observar qual é o interesse de cada um para chegar-se às conclusões. Hoje, por exemplo, ocorreu um fato fantástico na Federação Espírita Brasileira. Eles eliminaram o estudo de Rostang como uma verdade e passaram a ficar apenas com a obra kardecista e a obra também do Evangelho de Jesus. E diga-se também, creio eu, a obra de Chico Xavier, porque é irreprovável. Então vamos continuar vendo que outras perguntas Kardec fez a respeito desse capítulo 10 aqui, em que se fala com tanta clareza a respeito da misericórdia e dos erros, né? Há casos em que seja útil revelar o mal de outrem? Essa questão é muito delicada e é aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão a ela mesma, não há jamais utilidade em fazer conhecê-las. Mas se podem causar prejuízos a outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque vale mais que um homem caia do que vários se tornarem enganados ou as suas vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Vê-se que ele respondeu a pergunta na sequência da primeira. Então, se uma pessoa ou mais pessoas, ou um poder especial de algum país esteja causando mal a outrem, ou ao maior número de pessoas, ou mesmo a todo um povo, é lícito que a gente venha a público denunciar essa hipocrisia, essa mentira, esse crime, esse interesse, essa manipulação. Sim, segundo São Luís, você às vezes não fala com a pessoa diretamente porque vê que não vai adiantar. Ela não vai ouvir os seus conselhos, informando-lhe que ela vai colher um dia todo o mal que está semeando. Se ela realmente entendesse isto, sentisse isso dentro da sua consciência e tivesse essa consciência desperta para não apenas sua responsabilidade, mas a colheita obrigatória que um dia baterá à sua porta, sem esperar nenhuma desculpa, por certo, ela não estaria agindo assim. Então, com mesmo que você tenha autoridade, falar com a pessoa ou as pessoas que estão produzindo algo em prejuízo de outrem ou de um número maior de criaturas, não vai adiantar nada. Mas é dever, segundo São Luís, é dever nosso apontar a mentira, apontar a hipocrisia, apontar o erro, apontar o crime que está sendo cometido em prejuízo
de outras pessoas ou até mesmo de uma nação para conseguir de alguma forma impedir que esse mal avance. Uma das criaturas que eu mais admiro na história da humanidade é o Winston Churchill. Ele já falava, fazia prognósticos, presságios inteligentes, decorrentes da sua observação e da sua razão, e também da missão com a qual ele estava imbuído, porque nasceu para esta missão, dos avanços que Hitler faria, ultrapassando a linha Maginot. Ele falou com De Gaulle, ele falou com outros membros de várias nações, foi ridicularizado até mesmo pelos seus pares e ninguém o ouviu até o momento que, em 1938, Hitler invadiu a Polônia após aquela noite dos cristais em que eles quebraram todos os vidros das lojas dos judeus e passaram a persegui-los. Então vejam, nós, principalmente nós espíritas, temos o dever de apontar e impedir que a mentira, a hipocrisia e o crime alcancem a vitória, atinjam e prejudiquem o maior número de pessoas, além de prejudicarem a si mesmos, porque pagarão caro por aquilo que estão fazendo, certo? Então, até mesmo impedindo o mal. Isso é até uma atitude de misericórdia para aquele que faz o mal, porque impedi-lo de exercê-lo vai diminuir o seu ônus. Vamos ver a continuação aqui do estudo, mais um pouquinho. Amar ao próximo como a si mesmo. Olha que lindo, parece que uma coisa já contribui para os outros, né? Então, uma é uma parte do Sermão da Montanha e outra é uma cilada dos fariseus. Vamos ver aqui do que se trata. O maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito, é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Então, lido o trecho evangélico, a gente percebe que aquilo que nós vínhamos falando, que impedir o mal é fazer um bem para aquele que o exerce, também tem a ver com a clareza com a qual Jesus respondia às ciladas daqueles hipócritas, perversos, mentirosos, que o queriam pegar em alguma palavra. Então ele havia respondido às ciladas dos saduceus e os fariseus se reuniram, pensando qual seria a melhor maneira de também pegá-lo em alguma falta, em alguma palavra, porque a única coisa que eles queriam era desmoralizá-lo e matá-lo. Eles não queriam senão isso. Eles queriam continuar com a sua ladroagem e com a sua persistência na interpretação errônea das leis que eles diziam defender. Então eles chegaram a Jesus e disse: mestre, sabemos que o Senhor é sábio, nós queremos que nos responda qual é o maior mandamento da lei de Deus. E Jesus, mesmo percebendo-lhe as malícias, respondeu com muita educação, com muita gentileza. Ele disse:
O maior mandamento é amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso espírito. Olha que fantástico! De todo o nosso coração, ou seja, através do nosso sentimento, através do nosso devotamento, através da nossa abnegação com a fé que nós temos no Criador, de toda a nossa alma como espíritos encarnados que somos. Somos almas em corpos carnais. E de todo o nosso espírito, porque somos espíritos imortais, e no momento que ele falava, haviam vários desencarnados ali presentes. Portanto, ele dizia que todos encarnados, desencarnados, pseudo-sábios, doutos ou incultos, deviam ter nesse o maior mandamento. E depois acrescenta: e o segundo, tão grande quanto este, é amar o vosso próximo como a si mesmo. É fantástico, porque a gente está sempre voltado para os benefícios a nós e àqueles aos quais nós estamos ligados, a nossa família, nossos filhos, nossos netos, os nossos amigos, as pessoas que trabalham conosco nas mesmas circunstâncias, aquelas que se recomendam às nossas preces, mas não, é amar como a nós mesmos. Isto é muito difícil de se fazer, é quase impossível de se fazer. Mas Jesus deu o exemplo, amando-nos até o último instante da vida, e mesmo depois, porque disse que enviaria o Consolador no momento preciso, que haveria de ficar conosco e lembrar tudo aquilo que ele nos ensinou. E mais, onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas, como nós estamos agora, em seu nome, ele aí estaria presente. Eu vou só ler mais um trechinho pequeno, porque nós estamos quase completando o nosso horário. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. É a mesma coisa que ele acrescenta no mesmo capítulo, já no versículo 12, antes ainda de ser procurado depois pelos fariseus. Porque ele já fala isso no capítulo 12, acho que já prevendo, falando para os discípulos e para a multidão, que os fariseus o vinham procurar com esse questionamento. Tratai todos os homens da mesma forma que querereis que eles vos tratassem. São Lucas, versículo 6, capítulo 6, aí é outro capítulo, versículo 31, e é outro discípulo, este de Paulo, que se refere ao mesmo trecho. Então veja, não foi somente numa vez que Jesus nos chamou a necessidade de, em primeiro lugar, amar a Deus, porque nós existimos graças a Ele. Nós não seríamos quem somos se Ele não tivesse nos criado. E Ele cria incessantemente seres e os direciona à perfeição. Nós somos perfectíveis. E é isso que Ele busca em cada um de nós. E Jesus nos ensina o caminho através das suas memoráveis lições. Nós vamos ficar por aqui e vamos então fazer a nossa prece, desejando que a semana seja proveitosa para todos nós. Amado Mestre Jesus, felizes com Tua presença em nossas vidas, nós te saudamos e te louvamos, almas agradecidas pela Tua presença memorável e constante. Sabemos, Senhor, que segues adiante, abrindo os caminhos do progresso e da alegria, da felicidade, da realização. Segues durante as noites tempestosas e durante o sol do dia.
acalmas as tempestades no barco da nossa vida e nos repreendes as almas quando estão esquecidas das tuas lições e do teu amor. Por isso, abençoado sejas hoje e sempre, Senhor. Vamos à aguinha, saúde, boa semana.